Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. O nosso momento de ouvirmos e falarmos das coisas do nosso amado Senhor. Eita, momento glorioso, momento maravilhoso. Amém? E hoje o Senhor colocou no meu coração um versículo, uma passagem, uma situação que mostra muito quem é o nosso Deus. O tamanho do amor do nosso Deus por nós. Não sei se vocês se lembram, quem acompanha, a palavra, quem acompanha a pregação deve se lembrar da passagem quando Samuel sai para ungir Davi. E naquela situação, Davi era uma pessoa franzina, uma pessoa que não tinha as artimanhas da guerra, uma pessoa que era o último da casa dele, sabe? Aquela coisa assim, desprezado. O povo nem lembrava que existia Davi, no meio dos irmãos. Então, assim, aos olhos do mundo, Davi não era nada, era só um pastor de ovelhas. Mas aí é que vem a cereja do bolo, que nem diz. Deus não vê o estereótipo. Deus não vê se você tem os padrões que o mundo se agrada. Porque tem gente que fala que só as loiras são lindas, de olhos azuis ou verdes. Outros falam que são as morenas cor de jambo, ou os morenos cor de jambo, que são bonitos, com os olhos negros que nem jabuticaba. Outros dizem que são as que têm cabelos longos. Outros dizem que são as que têm cabelos curtos, Chanel. Enfim, os padrões do mundo são padrões perversos. São padrões que excluem pessoas. Infelizmente, é assim. No mundo, os que estão dentro dos padrões que o mundo determina são aplaudidos. Os que não seguem esse padrão de beleza, de cultura, são excluídos, De dinheiro, na maioria das vezes são excluídos. E até uma pincelada aqui de um outro assunto. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas fazendo loucuras para poder se enquadrar nos padrões do mundo. Infelizmente. Mas nosso Deus não é assim. O nosso amado Senhor não é assim. O nosso lindo e maravilhoso Jesus, quando foi naquela cruz do Calvário, ele foi por todos, independente de peso, cor de cabelo, cor dos olhos, status financeiro, patamar de faculdade. O nosso Senhor Jesus, quando foi naquela cruz do Calvário, ele não olhou nada disso. E Deus, quando foi escolher a pessoa para estar comandando, direcionando, governando sobre o povo, Deus não olhou nada disso. Porque o estereótipo dos irmãos de Davi eram o que agradava o mundo. Fortes, robustos, vistosos, cheios da arte da guerra, eram, ágeis com as ferramentas da guerra, com a espada, com o escudo e tal e coisa. Só que Deus não precisava nada disso. E Deus não age assim. Deus esquadrinha, fazer aqui, se consigo fazer, o coração. Sabe? Coraçãozinho que todo mundo faz? Coraçãozinho. Pois é. É o que o nosso papai olha
observa e vê se esse sim é lindo. Se esse sim, esse pedacinho de carne, que não é, nem é bem desse formato, né? Ele é meio diferente. Mas esse sim é o que Deus observa, é o que Deus fica de olho para ver se é lindo, se está dentro do estereótipo que Ele quer. Um coração quebrantado, um coração puro, um coração limpo de mágoas, de frustrações, de coisas imundas. Um coração que é cheio da presença dele. Isso Deus olha. E foi o que Deus viu em Davi. Por isso ele foi escolhido. Por isso que ele foi e é chamado um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa mais linda. Eu peço muito para o Senhor, eu falo, Senhor, que eu possa ser chamada como uma serva segundo o teu coração. Que o Senhor possa achar em mim alguém digna de ser usada por ti. Vamos à passagem. 1 Samuel 16, versículo 7. Diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Esse aqui é um dos irmãos de Davi, Eliabe, né? Que Deus vira para Samuel e fala, não precisa olhar pela altura dele, pelo porte físico, nada disso, porque Deus já rejeitou. Não é esse que eu quero, Deus falou para Samuel. Continuando. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Amém? E isso aconteceu com todos os filhos. Todos os filhos foram... Os filhos de Jessé foram excluídos. Deus foi excluindo. Cada um que aparecia lá, que o pai trazia, Jessé trazia, e Samuel olhava. E olha que Samuel foi um homem de Deus. Era um homem de Deus. Deus dava entendimento, Deus dava discernimento, Deus usava. E mesmo assim, ele cometeu esse pequeno erro, né? Vamos dizer assim. Ele se enganou, achando que Deus iria escolher alguém de guerra. Um dos irmãos de Davi que eram, né, fortões, tinham bom manejo na espada. E Deus mostra que não. E Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse. E foi indo até o último, que era Davi, que nem estava lá. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi nem era lembrado. Davi era... Muitas vezes, meu amado e minha amada, você se sente assim. Eu até me emociono porque eu muitas vezes me sinto assim. Não que me afete por muito tempo, não. Na hora a gente sente porque sou carne, né? Eu não tô em corpo de glória. Quando eu tiver em corpo de glória, aí nada mais vai me atingir. Mas eu ainda tô aqui, em carne e osso. E muitas vezes eu me sinto assim. Rejeitada, excluída. Na hora, incomoda, dói um pouquinho? Dói. Porque eu sempre quero servir, eu sempre quero ajudar, eu sempre quero estender as mãos. E nem sempre sou compreendida. Muitas vezes sou excluída. Mas também dependendo do local e da situação, eu nem faço questão de estar incluída. Sabe? Porque são assuntos que um cristão não precisa ouvir. São assuntos que não vão edificar a minha fé.
Então, para que eu vou estar numa rodinha que tá falando de carnaval, que tá falando, ai, artista fulana, ciclana, beltrana, ai, porque fulano fez isso, pra quê? Tá me edificando? Tá me ajudando a crescer perante os olhos de Deus? Não. Então, eu vou ficar fazendo isso? Correndo atrás de fama de artista? Correndo atrás de fofoca, de conversa fiada que não vai me ajudar em nada? Tô fora. Não faço nem questão. É como eu falei, algumas vezes a gente fica assim, né? Se sente meio chateada porque em outros assuntos até poderia estar ali no meio. Mas, como já não tenho o hábito de me chamar para participar das conversas fiadas, aí quando é um assunto que poderia até eu participar, já nem me chama. Então, não esquento mais a cabeça. Aprendi a conviver com a rejeição do mundo, mas eu sei que eu tô assim, ó, com o papai. Amém? Então, meu amado e minha amada, esquenta a cabeça não. Tem sido rejeitado? Tem sido rejeitada? Tem sido excluído? Tem sido excluída? Esquenta a cabeça não. Quanto mais o mundo te exclui, mais Jesus se aproxima de você. Tá bom? Deus vê de maneira diferente do que o homem vê. Entenda isso. Lute para ter um coração puro, cheio da presença do Espírito Santo. Fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Te louvamos, Senhor, porque a Tua bondade excede o nosso entendimento. Meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que cada dia mais o Senhor nos mostre a Tua face, que cada dia mais o Senhor se revele a cada um de nós, e assim nós possamos mais e mais se achegar a Ti, estar na Tua presença, em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, acredita nisso que eu estou te falando, porque é a palavra de Deus. Deus te vê de uma maneira diferente do que o mundo te vê. Então, não se esforce para agradar o mundo, para ser o mais popular, a mais popular. Se esforce para ser vista e reconhecida e reconhecido por Deus. Amém? Que Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, clica no link, assiste direto lá no YouTube, curte, comenta, compartilha. Você vai estar evangelizando e ajudando o canal a crescer. Jesus te abençoe.